Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Olívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, e faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje no dia 4 de julho, sexta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Primeira sexta-feira do mês de julho, dia dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Vamos ver qual que é a intenção de oração para esse mês? Aqui no livrinho fala, ó. Cadê? Não está falando mais não. Em outros tempos falava qual que era a intenção para esse mês, eu não estou vendo aqui. Bom, nós vamos rezar, né? Rezar pela paz do mundo, rezar por todas as pessoas que nos pedem oração, as pessoas que estão internadas, as pessoas que estão sofrendo, cada uma com as suas dificuldades. Vamos rezar por todos eles. Estou procurando aqui, mas não estou encontrando, não. Não achei, não. Bom, nós vamos rezar por todos eles. Amém? Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o Evangelho? Está no livro de Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos outros cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então Jesus veio buscar quem? Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Eis-me aqui, Senhor. A pecadora está aqui, Jesus. Se o Senhor veio chamar os pecadores, eu respondo: eis-me aqui, Senhor, porque eu sei que eu sou pecadora. Esses fariseus provavelmente não deviam ser, né? Porque eles fizeram a pergunta: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Todos nós somos pecadores. Nem todos têm a profissão de cobrador de impostos. Aí tudo bem, cada um tem uma profissão, mas pecador todos nós somos. Todos nós somos. Então Jesus veio e foi para nós. Jesus quis dizer para eles que se eles não eram pecadores, então eles não precisavam nem estar ali. Olha, vamos pegar parte por parte. Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. Com certeza, Mateus era um homem muito mal querido e mal visto naquele lugar, porque ninguém gostava dele. Quando ele chegava, era para poder pegar dinheiro do povo, e ninguém gosta disso. Né? Hoje nós trabalhamos, me parece que 5 meses no ano só para pagar impostos. Só que esses impostos estão embutidos no pão, no preço do leite. Cada mercadoria que a gente compra tem um imposto. Se for somar tudo, ó, quantidade de imposto que não dá, né? Eu li outro dia uma matéria dizendo que são 5 meses do ano que a gente trabalha para pagar imposto. É muita coisa, gente. Quem gosta de pagar? Ninguém, mas nós somos obrigados, nós estamos sujeitos às leis. Lá também. Então, quando esse homem chegava, ninguém gostava dele. Ele não era bem quisto.
e ele só se reunia com aquelas pessoas que também eram cobradores de impostos. Eles se reuniam e entre eles ali, eles tinham harmonia. Por quê? Né? Ninguém corria deles. Os cobradores de impostos se entendiam. Fora isso, aquele grupinho, as pessoas, ninguém queria saber deles. E Jesus foi justamente ali. Ele colocou a mão na ferida da sociedade. Ele foi tirar daquele caminho que estava envolvido Mateus. Vamos imaginar que Mateus já tinha ouvido falar de Jesus, já tinha visto Jesus fazer milagres, já tinha passado por Jesus. Enquanto Jesus passava, ele estava ali batendo na porta de alguém para cobrar o imposto. Imagina, e ele observando aquilo tudo. E vamos imaginar que algum dia ele tivesse escutado alguma fala de Jesus longe e aquilo mexeu com o coração dele. Mas ele não podia deixar de fazer aquilo que ele fazia, só para seguir a Jesus sem ser chamado, né? Aí Jesus vai e o dia chega, o dia e a hora. Cada um de nós temos o nosso dia, a nossa hora de fazer o nosso encontro pessoal com Jesus. E aí Mateus se encontra com Jesus. Jesus olha para ele e fala: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Para ele deixar tudo imediatamente e não falar como as outras pessoas: deixa primeiro sepultar meu pai, né? Agora não, quando eu aposentar, mais tarde, se der, né? Ele não, ele foi na hora. Porque o coração dele já estava tocado. Ele já estava balanceado, ele já conhecia Jesus, ele já sabia, né? Ele já queria, mas faltou o convite. O convite chegou. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Mateus, sim. Mateus poderia ter cantado essa música. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. E virou um grande evangelista, tá? Além de ser um mártir, porque ele também morreu dando a sua vida em favor do evangelho. Foi um dos apóstolos de Jesus. Ele primeiro virou um discípulo, depois ele foi escolhido como apóstolo. E ele seguiu a Jesus até o fim, até o fim. E a alegria dele foi tanta que ele convidou Jesus para ir jantar na casa dele. E Jesus foi com os seus discípulos. E parece que alguns fariseus foram também, porque quando eles viram Jesus entrando na casa de Mateus, né? Ou talvez ficaram do lado de fora, olhando, querendo entrar, né? Espiando o que está acontecendo aqui, por que está esse alvoroço todo, mas aqui não é a casa daquele pecador, daquele cobrador de impostos, apontando o dedo, né? Eu já falei de apontar o dedo, ó, um para a pessoa, um para Deus e 3 para mim, né? Então a pessoa, eles apontando o dedo. E aí eles foram perguntar para os discípulos de Jesus, né? Por que o vosso mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e Jesus falou: aqueles que têm saúde não precisam de médico. Você está bem de saúde? Graças a Deus. Você está tudo bem com a sua saúde, né? Medicação, se tem algum remédio, está tomando, deu tudo certo, passou por um tratamento, melhorou, ficou bom. O que você vai fazer lá no HPS, lá no pronto-socorro, lá na Santa Casa? O que você vai fazer lá se você não precisa de médico nenhum? Você está bem? Para que você vai lá? Vai lá só para ocupar espaço, para tirar a vez do outro? Você não tem nada. O doutor te chama: ô, dona Maria, ô, seu José, pode entrar. Aí, né, a pessoa entra, e aí, o que está acontecendo? Nada, só vim aqui para ver o senhor. Tirou a vez de outro que está lá na fila e não, né, não resolveu nada, porque não precisava estar lá. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Se a gente for olhar a fila do INSS, a fila do SUS,
Se a gente for olhar a quantidade de pessoas que está sofrendo, precisando de médico, essas pessoas sim precisam. E essas pessoas precisam de médico e nós todos precisamos de Jesus, porque sem Ele nós não somos nada. E aí Jesus vai dar uma lição para eles, né? Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Misericórdia. Misericórdia. Jesus é manso e humilde de coração. Jesus é misericordioso. Como que a gente reza? Às 3 horas da tarde. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus ele fala com Santa Faustina, que o coração dele é um oceano de misericórdia. E Jesus quer isso de nós também, que nós tenhamos misericórdia do próximo. O que aqueles fariseus tinham que fazer? Menos um, mais um salvo, menos um perdido. Que bom que Jesus conseguiu convencer ele a sair dessa vida de cobrança, de perseguição. Não seria interessante os fariseus falarem isso? Eles que viviam dentro das sinagogas, com as torás, com as palavras de Deus, refletindo ali, falando, né? Gente, nós estamos dentro da igreja. E se chega uma pessoa lá que a gente sabe que essa pessoa está com a vida, né? Se perdeu na vida, nós temos que acolher com o maior carinho do mundo. Acolher, ela foi no lugar certo. Ela está doente e precisava do médico. O médico é Jesus. É assim que tem que ser. Um dia também eu estava doente, Jesus me acolheu e hoje eu sou uma serva dele. Cada um de nós tem os seus calinhos. Quem vai pisar no meu calo? Eu vou pisar no calo do outro? Não, eu tenho que acolher. É igual com a ovelha perdida. Jesus deixou as 99 e foi buscar aquela perdida. E quando ele voltou com ela no ombro, a obrigação das 99 é acolher a ovelha. Assim também é como nós devemos acolher as pessoas que Jesus traz para dentro da igreja. É Jesus que traz, nós só temos que abraçar e que acolher. De fato, não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Então, Jesus veio chamar todos nós. Amém? Chegamos aí a mais um fim de semana. Amanhã já é sábado, domingo, primeiro domingo do mês de julho. E eu quero te fazer um convite. Não deixe de participar da Santa Missa. Vai à igreja, vai à missa, vai rezar. Vai buscar o Senhor. Amém? Porque nós somos pecadores e precisamos de Jesus. Nós estamos reunidos aqui e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.